Muito bem, no mês de maio, eu e mais 11 irmãos aqui da igreja fomos até uma cidade no interior de São Paulo, pertinho de Campinas, chamada Indaiatuba. E ali nós participamos de um congresso promovido por uma igreja chamada RED, Igreja Batista da Redenção, mas é apenas chamada como Igreja RED. E o objetivo da nossa viagem, de participar desse congresso, foi conhecer um pouquinho mais a realidade daquela igreja. É uma igreja basicamente nova, ela é 3 anos mais velha que nós, ela tem 15 anos. Uma igreja que não possui templo, uma igreja que não possui estrutura física até hoje, estão construindo o seu primeiro prédio. Mas é uma igreja que tem 4.000 membros atualmente. E aí fomos lá para conhecer como é que uma igreja pode chegar a 4.000 membros com pouco tempo, sem a sua estrutura, o que tem sido feito lá, o que tem acontecido lá. Então nós fomos para conhecer um pouco a realidade daquela igreja, entender o que está acontecendo lá, o que pode ser feito aqui, lógico, guardadas as devidas proporções, mas aquilo que a gente pode aplicar na nossa igreja para que a gente possa ser uma igreja ainda melhor, para que a gente possa avançar como comunidade. Eu viajo um pouco, já prego em muitas igrejas, estou antenado, olho o que está acontecendo ao redor do mundo, o que igrejas têm feito. Eu considero a nossa igreja uma boa igreja. A gente tem caminhado bem, eu creio que a gente avançou muito, tem avançado, mas eu não sou satisfeito com aquilo que eu tenho. Eu não sou uma pessoa acomodada, uma pessoa que fica... não, eu sou uma pessoa movida a desafios. E eu espero que você também não fique satisfeito com aquilo que você tem hoje como igreja, por melhor que ela possa ser. Eu creio que a gente pode ser uma igreja maior, nós podemos ser uma igreja melhor, nós podemos ser uma igreja mais atuante, uma igreja que cause mais impacto na nossa comunidade, uma igreja que seja irresistível, como é essa temática. Acontece que tornar-se uma igreja irresistível não tem nada a ver com ser uma igreja numericamente grande. Bênção nem sempre tem a ver com números. O objetivo não é ser. Se o Senhor permitir que sejamos um dia uma igreja grande, sem problema nenhum. Se Ele permitir, Ele vai dar capacidade, não só a mim, mas àqueles que estiverem trabalhando juntamente comigo, para que a gente vá para frente. Mas não é o objetivo. Bênçãos nem sempre tem a ver com números. No fundo, tem a ver com impacto espiritual. Uma igreja irresistível não é aquela que está abarrotada de pessoas, não? Mas é aquela que as pessoas mais que frequentam, as pessoas são ali preparadas para viver neste mundo, para sair por essas portas e viver neste mundo de uma forma que tenha sentido, de uma forma que tenha propósito, de uma forma que ela consiga apresentar o amor de Deus às outras pessoas. Existem muitas igrejas que são, numericamente falando, são grandes, mas elas não são irresistíveis. Podem ser talvez irresistíveis para pessoas, mas não são irresistíveis para Deus. Uma igreja irresistível não é uma igreja perfeita, mas uma igreja que atrai olhares, uma igreja que atrai pessoas, uma igreja que é convidativa, uma igreja que é fascinante, uma igreja que é cativante, uma igreja que é difícil de ser rejeitada, mas mais que agradar pessoas, o nosso objetivo é agradar, ser irresistível e agradar o coração de Deus. Mais que ser uma igreja irresistível para as pessoas, queremos ser uma igreja irresistível para o nosso Deus. Porque não adianta nada sermos uma igreja irresistível para pessoas, massagear o ego de pessoas, falar aquilo que as pessoas querem ouvir, ou seja, ser uma igreja cheia, lotada e grande, porque é uma igreja que fala exatamente o que as pessoas querem ouvir, mas desagradar o coração de Deus. Muito mais que agradar pessoas, nós precisamos agradar ao nosso Deus. Nesse sentido, nós estamos começando essa nova série. Ela precisa servir para mim e para você como um abrir de olhos. Eu preciso abrir os meus olhos a fim de entender a realidade da igreja. Como é que nós estamos como igreja? Como estamos? Somos uma boa igreja? Quais são as nossas qualidades? Quais são os nossos defeitos? Onde estamos acertando? Onde estamos errando? O que pode ser feito para sermos uma igreja ainda melhor? E a última pergunta é o que tem que estar no nosso coração: como eu participo disso? Como é que eu posso ajudar a criar uma igreja irresistível? Porque uma igreja irresistível não depende do pastor,
Não depende. Porque se eu entender que uma igreja irresistível depende apenas do pastor, eu estou assumindo uma carga demais de pesada para mim. Não depende só do pastor. O pastor ele tem uma parcela. O pastor ele tem a sua participação, mas uma igreja irresistível não depende só da figura do pastor. Eu, como membro, posso tornar essa igreja irresistível, porque não adianta nada eu ter um pastor que possa pregar bem, um pastor até simpático, um pastor atencioso, ou qualquer outra qualidade que você possa dar, mas se as pessoas não são, se a igreja não é, não adianta nada. Eu preciso ter uma equipe de louvor, uma recepção, um pessoal que trabalha nos bastidores, lá no Ministério Infantil, enquanto estamos aqui, tem gente trabalhando lá. Eu preciso ter em todos os lugares, porque não adianta nada eu trazer uma excelente palavra e você ter sido abençoado aqui, e a pessoa falar, nossa, eu gostei desse culto, e a criança foi participar do Ministério Infantil, e falar assim, nossa, eu não quero voltar nunca mais aqui. O que adiantou? Ou seja, todas as pessoas podem colaborar e tornar essa igreja irresistível. Uma igreja irresistível não é feita apenas por um pastor ou pela sua liderança. Uma igreja irresistível é formada por membros, é formada por pessoas. Nós somos a igreja, não é um prédio. Igreja não é um prédio, igreja são pessoas. Nós somos pessoas que formam a igreja e pessoas que podem ajudar a tornar a igreja uma igreja irresistível. Então pense nessa série como um grande mapa. Eu não sei se você foi, eu não lembro se aqui nos nossos shoppings tem isso, mas talvez você já foi num shopping que é imenso, que é grande, muito, muito grande. Ou você já foi a um parque, a um zoológico, ou a um parque, né, sei lá, com atrações, um tipo de um Beto Carreiro da vida. Eu não sei se você foi em determinados lugares assim. Existem mapas para dizer onde você está. Às vezes você está, por exemplo, num zoológico, eu estou na parte que tem as araras, algumas coisas assim, eu quero ir para onde está o hipopótamo, eu quero ir lá ver o elefante, a girafa. Então você tem nos cantos, em alguns lugares determinados, tem um mapa, e quando você chega ali, tem uma seta dizendo, você está aqui. E aí você olha no mapa, bom, se eu estou aqui, eu acabei de vir de lá, aqui é essa parte, eu preciso... Aí você procura no mapa e vê aonde você tem que virar, aonde você tem que ir. Você imagina todo um percurso para chegar lá onde você quer chegar. Como igreja, nós também precisamos fazer isso. Onde nós estamos hoje como igreja? Onde nós estamos? E para onde queremos ir? Onde queremos chegar? Essa vai ser a temática da próxima semana. Onde nós queremos chegar? Se eu sei onde eu estou e eu sei aonde eu quero chegar, eu preciso então imaginar um percurso para sair daqui do lugar onde eu estou para ir até o lugar onde eu quero ir. Então nós precisamos imaginar, só que para avançarmos, para chegarmos em determinado lugar, nós precisamos então ser críticos. Irresistível, para ser uma igreja irresistível, para trilhar um caminho, para ser essa igreja irresistível, eu preciso ter a capacidade de olhar para aquilo que eu sou hoje, ser crítico com relação àquilo que eu sou hoje, ser sincero em responder perguntas difíceis. Porque todo o processo de mudança requer sinceridade, requer disposição para responder perguntas difíceis e disposição para mudar. Então eu preciso olhar hoje para a minha igreja, para a igreja que nós somos, para a igreja que temos hoje, responder determinadas perguntas, saber em que pé nós estamos, o que nós somos e o que gostaríamos de ser. E aí precisamos ser sinceros, não adianta tapar aí o sol com a peneira, não adianta a gente florear as coisas, não, a gente precisa ser realista, por mais que doa, responder as perguntas para avançarmos, para chegar aonde nós queremos chegar. Portanto, hoje, nos próximos domingos, eu vou destacar algumas qualidades, algumas características de uma igreja irresistível. O que uma igreja irresistível deve ter? Ou como uma igreja irresistível deve ser? O meu objetivo é trazer ideias, lançar ideias, convencer você em alguns aspectos. Mas nós precisamos ter ideias, talvez coisas novas eu vou trazer, mas não adianta nada ter ideias, não adianta nada trazer coisas novas se nós não colocarmos absolutamente nada em prática.
Nada em prática. O que estamos fazendo agora, ou a partir de agora, é colocar em prática aquilo que nós vimos lá em maio, na Igreja Red. De forma devagar, eu tenho que fazer devagar, mas de colocar em prática. Não adianta nada a gente ter ido lá, ter investido valor, ter participado, ter aprendido, ter passado um final de semana conhecendo uma estrutura e a gente não fazer absolutamente nada. Isso é uma perda de tempo. Não adianta nada eu pregar aqui e trazer ideias e tentar colocar algumas coisas para você e não acontecer mudança nenhuma na vida da igreja. Nós precisamos mudar. Aquilo que vamos apresentar, nós precisamos mudar para sermos uma igreja melhor. Mas pastor, eu gosto tanto da nossa igreja, a nossa igreja eu acho tão boa, eu considero, amém, que bom que você ache boa, que bom que você goste. Eu não estou dizendo que vamos piorar, eu estou dizendo que vamos melhorar. Isso, para mim, tudo que melhora é bom, tá certo? Tudo que avança, para mim, é muito bom. Então nós precisamos avançar, precisamos melhorar. Quando uma ideia entra em sua cabeça, isso se chama informação. O que eu vou trazer são ideias. Quando ela toca o seu coração, isso se chama inspiração. Mas quando ela alcança seus pés e suas mãos, ou seja, quando a gente coloca essa ideia em prática, a gente é levado a agir, a fazer, isso se chama encarnação. Que a cada mensagem você receba novas informações. Mas que a cada mensagem você saia deste lugar inspirado para fazer essa igreja ser melhor, mas que a cada mensagem, além de te trazer inspiração, você reflita e se coloque à disposição para tornar a igreja Maranata uma igreja irresistível. É nesse aspecto que nós vamos caminhar ao longo de alguns domingos e eu espero que você também caminhe conosco. Quando você não puder estar, assista depois através do YouTube, mas tenha noção daquilo que vamos trabalhar a cada domingo com você. E para a gente dar início a essa série, hoje eu quero trazer a primeira característica de uma igreja irresistível, que é uma igreja que tem fome da presença de Deus. Uma igreja que tem fome da presença de Deus. E qual é o texto? Não vou pedir para você abrir a Bíblia, nós vamos ler e tentar aí guardar esse texto no nosso coração, que é o texto de Tiago 4, o verso de número 8, diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Vamos falar todos juntos bem forte isso? Vamos lá? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Mais uma vez, aproximem-se de Deus e Ele... Muito bem. Conta-se a história de um viajante que ouviu falar sobre um avivamento, um reavivamento que estava transformando o país de Gales. Isso foi em 1904, 1906. Habitantes de países distantes começaram a ir para essa cidadezinha chamada Logor. Quando o trem parou, o viajante curioso perguntou a um operário, uma pessoa que estava ali na plataforma, perguntou para ele: o que eu faço para chegar à igreja em que Evan Roberts está pregando? Como é que eu chego até a igreja de Evan Roberts, onde está acontecendo um reavivamento? E o operário, aquele homem que estava ali na plataforma, respondeu para ele: é só começar a andar, porque o Senhor, a presença dele, te levará até lá. Comece a andar, porque o próprio Deus vai levar você até lá. A primeira característica de uma igreja irresistível é a fome pela presença de Deus. Isso pode soar estranho, porque quando olhamos para a palavra de Deus, uma das características, uma das qualidades de Deus é a sua onipresença. Deus é o único ser que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Semana passada eu estava em Cuiabá, pregando numa igreja batista lá. Mas eu estava em Cuiabá e não estava aqui. Tinha alguém pregando no meu lugar, a Sandy estava pregando no meu lugar aqui. Porque eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Às vezes eu gostaria de estar em 2, 3, eu acho que você também. Às vezes a nossa agenda está tão cheia de coisa, tem tanta coisa para fazer, que a gente gostaria de estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Para cumprir tudo, para fazer tudo. Mas nós não podemos.
Mas o nosso Deus está. Eu estava semana passada em Cuiabá, os irmãos aqui. Mas Deus estava comigo lá em Cuiabá e Deus estava com os irmãos aqui. Por quê? Porque o nosso Deus é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando eu falo sobre fome da presença de Deus, a gente fica, como se dá isso? Porque se Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, como é que se dá isso, pastor? Conversando com uma mulher samaritana, Jesus, isso está registrado em João capítulo 4, Jesus ali à beira do poço, conversando com aquela mulher samaritana, Jesus fala que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e que Deus é espírito. É essa afirmação de Jesus àquela mulher. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Bom, então se Deus está presente em todos os lugares, e eu não posso vê-lo porque Ele não tem forma física, Deus não tem forma física, Deus não tem corpo, Ele é espírito. Então, pastor, como é que se dá isso? O salmista no Salmo 139, o salmista Davi diz que Deus está presente em todas as partes do universo. Eu posso pegar as asas da alva e ir lá para cima, Deus lá está. Eu posso ir nas profundezas e Deus também vai estar lá também. Não tem como fugir da presença de Deus. Onde eu estiver, Ele vai estar, Ele me alcança. Trevas e luz para Ele são como a mesma coisa. Não há diferença para Deus, não há diferença. Ele está em todos os lugares. Como é que se dá isso? Mateus capítulo 18, verso 20, Jesus falando com seus discípulos, Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós estamos em mais que 2 e 3 e estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, ou seja, Ele está aqui. Se Deus está aqui, eu não posso vê-lo, mas é certo que Ele está aqui. Além disso, o apóstolo Paulo nos diz que o Espírito Santo de Deus mora em nós. Nós somos morada do Espírito, templo do Espírito. O Espírito Santo de Deus mora em nós, Ele habita em nós. Se Ele está aqui, Ele mora em mim, eu não tenho como fugir da presença de Deus. Estamos reunidos em nome do Senhor e Ele se faz presente em nosso meio. Então, como assim ter fome da presença de Deus? Como ter fome da presença de Deus? Eu preciso falar com você a respeito disso e destacar 2 coisas aí para que você entenda o que é ter fome da presença de Deus. A primeira coisa, trata-se de uma percepção maior, uma percepção aguçada. Deus está aqui? Deus está. Estamos reunidos em seu nome? Estamos. Ele está no nosso meio? Ele está. Os nossos olhos podem ver o Senhor? Não, os nossos olhos não podem ver o Senhor, mas Ele está aqui. Mas será que temos ciência e noção disso? Estamos atentos a isso? Temos consciência da presença de Deus em nosso meio? Estamos abertos àquilo que Deus tem para fazer em nosso meio? Estamos com expectativa com relação àquilo que Deus pode fazer em nosso meio? Então eu preciso ter isso de forma clara diante dos meus olhos, uma percepção aguçada. No texto que nós lemos, Deus promete que ao nos aproximarmos dEle, Ele também se aproxima de nós. Neste culto, então, eu me aproximei de Deus? Será que neste culto, enquanto eu estou aqui, nós já estamos aqui há 48, 50 minutos, enquanto eu estou aqui, eu me aproximei de Deus nesse tempo? Eu me aproximei. Você pode talvez dizer, eu cantei louvores para Ele, eu fiz as minhas orações, mas Ele se aproximou de você? Essa é a percepção. Se Ele está aqui, está presente em nosso meio, e eu tenho condições de me aproximar dEle, mas eu tenho sentido que Ele está perto de mim, se eu fui na sua direção, Ele veio na minha direção, eu estou com essa ciência, com essa consciência, estou atento a isso, aquilo que Deus está fazendo com relação à minha vida. Uma segunda coisa que eu preciso falar a respeito da presença de Deus é ter fome da presença de Deus, é ter fome de ser cheio.
Vamos pensar que você vai... eu estou com fome. Está com fome. Você não está com fome, você está com fome. Aí você fala assim, acho que eu vou sair daqui, eu vou comer um rodízio de pizza. Comer um rodízio de sushi. É que não tem carne agora à noite, né? Só no Nativa. Mas eu vou comer, eu quero comer, estou com fome. Quando você vai num restaurante, você está com fome, quer comer um rodízio, a não ser que você tenha restrição alimentar ou você tenha feito bariátrica, alguma coisa nessa direção. Caso contrário, você não vai comer um pedacinho só. Vê um sushi, você come um sushi e fala, estou satisfeito. Paguei R$150 no único sushi e vou embora. Mas você come. Queridos, quando eu vou num lugar que é rodízio, eu saio redondo, mas eu como. Eu saio passando mal. Estou confessando meu pecado. Pecado da gula. Pecado da gula. Se eu estou pagando, é para comer, eu vou comer. E eu saio redondo. Por quê? Eu preciso matar a minha fome. E eu ultrapasso o limite do matar a fome. Eu já mato a fome da semana inteira. Num único momento. Não é assim? Com relação a Deus. Eu tenho fome de Deus. Mas até onde vai a sua fome? Até onde vai a sua fome? Porque a diferença em ter Deus dentro de nós, sermos morada de Deus, e ter Deus enchendo a nossa vida, são coisas totalmente diferentes. Deus está aqui, mas Ele enche a minha vida. Eu tenho Deus, Deus está comigo, mas Ele enche a minha vida. São coisas distintas. Quando eu pego, por exemplo, o texto de Efésios, capítulo de número 3, que é um texto que vai se tornar base para a nossa igreja, na nossa caminhada daqui para frente, o texto diz que vocês sejam capazes de participar, como os demais seguidores de Jesus, da dimensão insondável do amor de Cristo. Experimentem a largura, testem seu comprimento, subam às alturas, vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. E eu faço questão de destacar os verbos aí, né? Participe, experimente, viva. Essa é a oração do apóstolo Paulo. A oração do apóstolo Paulo, ele está orando dizendo assim, eu quero que vocês participem. Assim como os demais seguidores de Jesus já participam do amor de Deus, eu quero também que vocês participem deste amor de Deus. E que vocês não só participem, mas vocês experimentem a largura deste amor. E vocês vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. Paulo não queria que os crentes apenas soubessem da existência de Deus. Ele queria que aqueles irmãos de Éfeso, eles soubessem de quem é Deus, tivessem ciência de quem é Deus, mas experimentassem esse amor de Deus e vivessem uma vida plena, cheia de Deus. Essa era a oração dele. No capítulo de número 5 aí de Efésios também, ele diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, embora a presença de Deus está aqui entre nós, embora Deus habite dentro de mim como cristão, Paulo está me ensinando aqui que a nossa experiência pode variar. Existem pessoas que têm Deus, mas existem pessoas que são cheias de Deus. E ele não está orando para que eu tenha Deus, ele está orando para que eu seja cheio de Deus, para que exista a plenitude de Deus na minha vida. Então eu preciso levar esses dois componentes em consideração. Buscar a presença de Deus é da maior importância para a igreja, porque a igreja pode ser uma igreja cheia de tecnologia, uma igreja atualizada, uma igreja com uma equipe de louvor, com músicas atuais, uma banda de primeira, as pessoas cantando muito bem, departamento infantil todo colorido, todo arrumado, uma igreja com uma estética toda diferenciada, mas uma igreja vazia de Deus. Ela pode ser cheia de muita coisa, mas vazia de Deus. Quer um exemplo disso? A igreja de Laodiceia. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus está do lado de fora da igreja dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei aí na igreja, cearei com vocês e vocês cearão comigo. Jesus está do lado de fora da igreja dizendo para a igreja, ei, eu estou do lado de fora. Vocês são uma igreja rica, uma igreja abastada, uma igreja de ponta, mas eu estou do lado de fora. É possível, queridos. Então a presença de Deus é a coisa mais importante, é
a coisa mais primordial para a existência da igreja. Uma igreja irresistível é uma igreja que anseia pela presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. A igreja precisa ser tomada pela presença de Deus, ser cheia. Nós, como crentes, precisamos ser cheios da presença de Deus. E isso tem que ser primordial, a coisa mais importante na vida da igreja. Uma igreja irresistível é aquela que anseia muito mais do que um espaço, muito mais do que uma equipe, muito mais do que aparelhagem, muito mais que programações, muito mais que aumento de frequência, muito mais que muitos e muitos ministérios, muito mais que orçamento financeiro, muito mais que grandes eventos. A igreja precisa de Deus. Deus. Ele é o centro, Ele é a razão. A igreja irresistível é uma igreja onde as pessoas sentem Deus. Elas precisam sentir, precisam ser tocadas por Deus. E aí eu entro, aí você entra. Agora, se a presença de Deus não é sentida na nossa igreja, o que a gente pode fazer? Ou se na minha individualidade, eu não tenho sentido a presença de Deus neste lugar ou através deste lugar, o que eu posso fazer? Porque por mais que a gente vai estar tratando da coletividade, existe também a individualidade. Porque no mesmo culto, tem gente que vai sair daqui dizendo assim: nossa, como eu fui abençoado por essa palavra. Que palavra! Como Deus falou ao meu coração. E vai ter gente que vai sair daqui dizendo assim: que palavra? O que o pastor pregou mesmo? Por quê? A mensagem foi a mesma, o Espírito é o mesmo, a sabedoria é a mesma, a instrução é a mesma, mas tem gente que vai ser tocada e abençoada e tem gente que não vai. Tem gente que nos louvores já foi, sentiu Deus e levantou a mão e adorou, e tem gente que não. Por quê? A banda é a mesma, as músicas foram as mesmas, os acordes foram os mesmos, tudo é o mesmo. O que acontece? Gente que está aberta e gente que está fechada. Tem gente que está faminta e que quer, e tem gente que... Deu para entender? Então, o que eu posso fazer? E eu quero sugerir aqui 3 atitudes que a gente precisa tomar para mudar essa situação, e eu encerro com essas 3 atitudes. A primeira atitude que devemos ter é reconhecer esse vazio. E aí eu quero utilizar-me de um exemplo que eu acho que a gente vai conseguir entender aqui o que significa reconhecer esse vazio. Vamos imaginar um casamento? Imagine um casamento onde marido e esposa não se relacionam. São casados, estão debaixo do mesmo teto, mas não há relacionamento. Zero relacionamento. O mínimo. O mínimo. Conversam o mínimo. Estão junto um do outro, o mínimo. Às vezes mais pró forma, apenas para manter aparências, mas o mínimo. Imagine um casamento onde marido e esposa não se relacionam, onde o casal não conversa, não há diálogo. Só existem farpas. Só palavras tortas, indiretas. Imagine um casamento onde cada um vive a sua própria vida. Cada um tem a sua própria conta. Cada um tem o seu próprio salário, o seu próprio labore. Um não sabe da vida do outro. Um vive de forma independente do outro. Imagine um casamento onde não existam palavras de amor, onde não exista carinho, onde não existe afeto, onde não existe elogios. Um casamento onde só existe críticas. Só críticas e queixumes. Imagine um casamento onde um mal vê o outro. Onde a presença do outro nem sequer é notada. Onde o outro fala assim: ah, você está aí? Não sabia que você estava aqui. Ou seja, a presença do outro nem é notada, não é valorizada. Imagine um casamento onde os dois estão debaixo do mesmo teto, às vezes dividem as contas, para tentar ajudar ali a pagar e a manter a casa, mas não há relacionamento, não há vida em comum. A pergunta que eu faço para você é: como é que um casamento desses consegue sobreviver? Como é que um casamento desse sobrevive? Qual é a sensação? Qual é o sentimento presente num relacionamento assim? Se eu perguntasse para a esposa ou para o marido, né? Você acredita que ele ama você? Ou que ela ama você? Qual seria a resposta?
pelas atitudes, pela vida que vocês têm, vocês acreditam que ele ama você ou que ela ama você? Qual seria a resposta? Você sente a presença dele? Você sente a presença dela? Qual seria a resposta? Um enorme sim ou retumbante não? Assim como um casamento, da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. Como é que eu vou sentir a presença de Deus se eu não me relaciono com Ele? Como é que eu vou sentir a presença de Deus se eu não falo com Ele? Como é que eu vou sentir a presença de Deus se eu não me comunico com Ele? E aí, queridos, existem pessoas, vamos ser bem sinceros, por isso que eu estou falando, vamos ser sinceros. Existem pessoas que só oram aqui. Passam a semana inteira e não têm vida de oração. Existem pessoas que só oram aqui. Ou talvez a sua oração durante a semana é só quando existe uma situação muito conturbada, muito complicada. Aí ela grita, socorro Deus, né? A sua oração é Deus misericórdia. Ai meu Deus, e agora? Essa é a oração dela. Ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Essa é a oração dela. Porque ela acorda, ela trabalha, ela volta cansada, ela dorme, ela tem a sua rotina, a sua correria, ela não ora. Ela não ora. Mas aí eu quero sentir a presença de Deus. Como? Me desculpa, mas uma pessoa que só ora aqui é como um casal que não tem relacionamento nenhum e quer ter relação sexual. Não conversam, não se conversam, não se elogiam, não fazem, não tem nada, não tem vida, mas querem ter relacionamento sexual. E aí, como é que faz? Ou um quer ter e o outro nem isso quer. Como é que faz? Nossa, eu estou sentindo que ela está muito fria, eu estou sentindo que ela está muito distante. Mas como, querido? Me desculpa, vamos acordar. Como é que eu quero ter um relacionamento com Deus? Eu quero ter vida com Deus, mas eu não oro, eu não busco a presença de Deus, eu passo a semana inteira e eu não falo com Deus, eu não corro para Deus, eu não me comunico com Deus, e aí eu quero sentir a presença de Deus aqui. Como é que eu quero que Deus fale comigo, sentir Deus falar comigo, se eu não abro a Bíblia, se eu não leio a Bíblia? Eu passo a semana inteira, eu não tenho nenhum tipo de contato com a palavra de Deus, e se eu, às vezes eu estou no culto, eu nem presto atenção na mensagem. Eu não ligo para os seus conselhos e para as suas orientações, se eu não corro para Ele, se eu não me deixo envolver por Ele, como é que eu vou sentir a presença de Deus? Ou como é que eu vou sentir a presença de Deus se eu estou muito mais preocupado aos detalhes do que o próprio Deus? Eu estou aqui, mas eu estou preocupado com os detalhes de tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Eu estou mais preocupado com o meu celular, eu estou mais preocupado com o horário, eu estou preocupado com o ar-condicionado, eu estou preocupado com a roupa da pessoa que está sentada à minha frente, eu estou preocupado com a altura do som, eu estou preocupado se há fumaça ou se não, se a luz bateu no meu olho ou não, eu estou preocupado com tantos detalhes e eu não estou voltado para Deus. Aí eu saio daqui dizendo, eu não senti a presença de Deus. É óbvio, você não o buscou. Você se preocupou com detalhes, com a letra, com a melodia, com o som, com a luz, com a roupa, com o celular, com a climatização, com a poltrona. Você se preocupou com tudo, mas não se preocupou com o mais importante. Aí eu falo, eu não senti a presença de Deus. É óbvio, você não veio aqui para se relacionar com Ele, você não veio para buscá-lo, você veio para ver muitas coisas, para criticar talvez muitas coisas, para ser juiz de valor sobre muitas coisas, mas não para sentir a presença de Deus. Se eu não me aproximo dele, como que ele vai se aproximar de mim? É relacionamento. O culto, queridos, é o ápice daquilo que eu vivo a semana inteira. E às vezes nós vivemos a semana inteira atarefado com tantas coisas que nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo. Eu sei que muitos de nós muitos têm rotina aqui, ó. Nós temos agenda, compromissos, tem conversa, tem reunião, tem visita, tem isso, tem aquilo, tem que dar aula, tem que corrigir, tem que montar, a gente tem muitas coisas. Mas eu tenho certeza que muitos de nós gastam mais tempo assistindo série, assistindo TV, assistindo uma novela, assistindo, do que lendo a palavra de Deus. E se eu falar com você, você vai falar assim, eu não tenho tempo. Não, tempo você tem. Você não tem prioridade. Deus não é prioridade. Tempo você tem. Nós temos tempo para jogar no celular, nós temos tempo para assistir coisas, nós temos tempo para jogar a conversa fora, nós temos tempo para muita coisa. É que não é importante para mim ler a Bíblia, não é importante para mim orar. Então vamos acertar isso.
Tempo você tem. Falar que não, tempo você tem. Não é a sua prioridade. O mesmo tempo que eu tenho, 24 horas, é o mesmo tempo que você tem. Tempo nós temos. Nós não temos priorizado as coisas de Deus. E aí eu me fecho. Como é que eu vou sentir a presença de Deus se eu estou me fechando para as coisas de Deus? Ou, se eu estou no culto, dependendo da música que canta, ou dependendo de quem vai pregar, ou dependendo do texto que for lido, ou dependendo da temática que for abordada, dependendo da mensagem que for ministrada no culto, eu me fecho. Eu não deixo o Senhor falar. Eu falo isso porque eu já fui membro. E quando o pastor não estava, e às vezes era um presbítero que subia para pregar, pronto, eu já olhava e falava, será que Deus não falou? Não. Deus falou, eu que não quis ouvir, porque eu me fechei. Porque Deus só fala comigo se fulano de tal pregar. Deus só fala comigo se a equipe cantar músicas atuais. Nossa, se a equipe cantar as músicas novas, aí se ficar música velha, ou seja, Deus está fazendo, Deus está falando, Deus está agindo, mas onde que eu estou em todo esse processo? Eu me aproximo dele? Para ele se aproximar de mim? Nós precisamos reconhecer então essa ausência de Deus em nossas vidas, e precisamos fazer uma avaliação sincera de como anda a nossa vida. Precisamos fazer uma avaliação sincera de como anda o nosso culto a Deus. Precisamos fazer uma avaliação sincera de como nós nos encontramos aqui neste lugar. Qual tem sido a atmosfera? Mas a atmosfera deste lugar é culpa do lugar ou é minha culpa, porque eu estou fechado para as coisas de Deus? Eu não tenho dúvidas de que o Senhor está neste lugar, mas será que eu estou aberto para senti-lo? Eu estou buscando este Deus de todo o coração? Eu estou me aproximando dele ou não? Além de reconhecer o vazio, eu preciso preencher o vazio. E nós precisamos preencher o vazio com aquilo que é certo, com aquilo que é primordial, com aquilo que é importante. Se é um vazio, se eu não tenho sentido a presença de Deus, se eu não tenho me aproximado dele, então o que eu preciso fazer? E aí eu coloco duas coisas, duas palavrinhas para destacar: disposição e disciplina. Para eu preencher a minha vida com Deus, ser cheio de Deus e sentir a presença de Deus e caminhar com Deus, eu preciso de disposição e disciplina. Disposição para buscá-lo, disposição para ler a palavra, disposição para orar, disposição para vir à igreja, disposição para participar do culto, disposição para cantar, disposição para louvar, disposição para me abrir, disposição para deixá-lo agir na minha vida, disposição para vê-lo se mover, disposição para ouvir a sua voz, disposição para receber a sua palavra, disposição em servir, em deixar Deus me usar, disposição para me aproximar dele e para me relacionar com ele. Eu preciso ter disposição. Mas não é só disposição, eu preciso ter também disciplina. Você vai ao médico. O médico faz vários exames, vê que a sua taxa de glicemia está alta. O médico fala, você está com diabetes. Diante do seu quadro de diabetes, o que você tem que fazer? Você precisa ter disposição para não comer doce, disposição para não comer massa, disposição para não comer pão, disposição para não comer nada com farinha, disposição. Mas quanto tempo que eu tenho que ter disposição? Um dia basta? Uma semana, fazer uma semana sem, é assim? Não. Eu preciso então ter disciplina. Disposição, disciplina. Eu sei qual é o problema. O meu problema é que a taxa de glicose está alta, minha glicemia está alta. Eu preciso ter disposição em mudar a minha alimentação. E eu preciso ter disciplina para manter a minha alimentação. O médico vai lá e fala para você, olha, você está com vários problemas de saúde, problemas cardíacos, várias coisas, eu preciso então que você mude o seu ritmo. Você precisa mudar a sua rotina, você precisa incluir na sua rotina exercícios físicos, ou fazer uma caminhada, ou fazer uma academia, você precisa de exercícios físicos, ok? Ok. Você sabe qual é o seu problema, você precisa ter disposição para fazer algo, mas quanto tempo que eu tenho que fazer? Quantos de nós vai para a academia, se matricula, paga 6 meses e frequenta 2 semanas? Porque eu tenho até a disposição de começar, mas eu não tenho disciplina. Com Deus eu preciso de disposição,
E eu preciso de disciplina. Ler a Bíblia todos os dias, eu preciso ter disposição para ler. E eu preciso ter disciplina para me manter. Orar, eu preciso de disposição para orar. E eu preciso ter disciplina, porque senão tanta coisa vai ser mais importante do que orar. Eu preciso então ter disciplina em oração. Caminhar com Deus envolve isso. Disposição e disciplina. Para buscar a presença de Deus, eu preciso de disposição e eu preciso ser disciplinado em buscá-lo dia a dia, para que quando eu chegar aqui, isso se torne mais uma coisa diante de uma vida que eu já tenho na presença de Deus constante. Agora, deixe-me trazer duas palavras bem específicas aqui, com relação principalmente ao culto, porque talvez você entendeu de forma individual, mas deixa eu falar com você com relação ao culto. E aqui eu quero trazer palavras bem específicas. A primeira palavra é para aqueles que servem no culto. Para aqueles que trabalham no culto. Eu estou aqui e estou trabalhando. Enquanto eu estou ministrando aqui, pessoas lá no Ministério Infantil estão trabalhando, servindo. Eu estou aqui, existe uma equipe lá em cima trabalhando. Na transmissão, na luz, na câmera, no computador, com os slides e na sonorização. Eu tenho gente trabalhando lá em cima. A equipe de louvor veio para cá. Vocês viram o pessoal que toca e que canta aqui. Essa é a equipe desse domingo. Temos outras pessoas que não estão aqui conosco hoje. Lá na porta, o pessoal da recepção, a diaconia que está nos bastidores. São as pessoas que estão envolvidas hoje no culto, que participaram e que trabalharam hoje. Existem cultos com mais gente e cultos com menos gente, mas todo culto tem gente trabalhando. Hoje teve gente no culto das 10, tem agora no culto das 19. Às vezes é a mesma equipe, às vezes equipes diferentes. Mas são pessoas que estão trabalhando. Aqueles que trabalharam hoje e aqueles que trabalham na igreja, mas que não trabalharam hoje, mas que trabalham na igreja. Uma palavra específica para vocês. Quanto que você tem orado a Deus pelo culto? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu sei que tem que chegar, eu sei que eu tenho que pregar, eu sei que eu tenho que tocar, eu sei que eu tenho que cantar, eu sei que eu tenho que dar aula, eu sei que tem que ligar o computador, eu sei que tem que ligar os microfones, eu sei de tudo. A pessoa, cada um sabe a sua função. Mas a pergunta que eu faço é, quanto tempo nós gastamos orando por esse momento? Quanto tempo nós buscamos a presença de Deus por este momento? Quanto tempo? Como é que eu quero que as pessoas sintam a presença de Deus se eu tenho feito as coisas no automático? Se eu tenho vindo no automático, trabalhado no automático, feito as coisas no automático, eu sei o que eu tenho que fazer, mas por mais que eu faça o meu melhor e faço de todo o meu coração, mas às vezes nós entramos no automático. E eu preciso tomar muito cuidado, porque às vezes eu não tenho buscado, eu quero que as pessoas sejam abençoadas, mas eu não orei por isso. Às vezes a nossa oração é diminuta, é pequenininha, antes do culto. Se oramos. Porque às vezes eu chego, é um café que eu tenho que fazer, é a porta que eu tenho que atender, é um copo que eu tenho que pegar, é um negócio que eu tenho que arrumar, é uma cadeira fora do lugar, é uma coisa, e eu me envolvo com tanta coisa, a hora que eu vejo o culto já começou, o culto está começando, e a pergunta que eu faço, eu orei? Às vezes nós não oramos, e aqui, é isso que eu estou falando, sinceridade, vamos ser críticos. Não tem como a igreja ter cheia da presença de Deus e sentir a presença de Deus se não buscar Deus em oração. Eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso clamar, Deus enche este lugar, enche as pessoas, seja com os visitantes, abençoe os aluninhos que eu vou dar a aula hoje, abençoe o pessoal que vai estar trabalhando na equipe, abençoe o pastor. Ou seja, como equipe de trabalho, quanto tempo temos orado pelo trabalho em si, por aquilo que vai acontecer? Entramos na presença de Deus, buscamos Deus o suficiente, oramos pela parte técnica, oramos pelas crianças, oramos pelos cânticos, oramos pela palavra, oramos pelos visitantes. Temos orado e pedido o agir de Deus? Ou será que temos chegado aqui e feito o que tem que ser feito apenas e simplesmente no automático? Cuidado com isso. Não tem como, queridos.
Uma igreja para ser cheia da presença de Deus, para ser tomada pela presença de Deus, para que as pessoas sintam a presença de Deus, há necessidade de gastarmos tempo em oração. Hoje começamos a mudar isso. Eu espero que não seja, por isso que é questão de disposição e disciplina. Vocês chegam para o culto começa às 19h. A equipe de trabalho está sendo convocada para chegar 18h15, 45 minutos antes. Para quê? Para a gente reunir, para a gente orar, para a gente conversar, para a gente passar os detalhes, fazer os ajustes necessários e orarmos acima de tudo para que Deus nos abençoe. Mas eu espero que a nossa oração não seja só aqui. Eu espero que cada um de nós venha orando e venha colocando esse tempo de trabalho na presença de Deus para que Deus nos abençoe neste lugar, para que Deus use as nossas vidas neste lugar, para que não seja um simples tocar, um simples cantar, um simples falar, um simples ministrar, um simples tocar em teclas, um simples apertar botão, um simples apertar de mão, mas tudo aquilo que nós fizermos aqui seja abençoador na vida das pessoas. Porque eu posso abençoar as pessoas. Talvez tenha gente que vai ser abençoada não pela minha palavra, não pela pregação ministrada aqui, mas vai ser abençoada pelo aperto de mão que foi dado lá na porta, pela pessoa que recebeu, pelo sorriso que deu, pela atenção que foi dada. Aqui vai ser só um detalhe, a palavra é só um complemento, mas a pessoa foi abençoada lá, ao abrir da porta. Quando alguém abriu a porta e falou: boa noite, tudo bem, querida? Que bênção você está aqui, Deus abençoe essa vida, seja muito bem-vinda, que Deus seja com você, que Deus... Lá, talvez foi o único boa noite que ela recebeu durante a semana, a única conversa que ela teve durante a semana, o único momento de contato que ela teve durante a semana. Nós precisamos orar por isso. A minha convocação para as pessoas que trabalham: orem por isso. Por isso que eu falo que não é o pastor que faz. Nós precisamos orar porque isso daqui é uma questão espiritual, não é só uma questão física. Há uma luta constante. Toda vez que eu vou falar, não só aqui, cursos da Universidade da Família, células, tudo. Quando nós vamos tratar de determinados assuntos, tudo dá errado. Quando eu vou falar de diabo, de demônio, qualquer coisa, dá errado. Quando eu vou falar de família, as coisas começam a acontecer. Por quê? Se eu trato de família, eu abençoo famílias, o diabo perde, Deus ganha. Ele quer perder? Ele não quer perder. Eu preciso ter essa dimensão espiritual do que acontece aqui. Então, uma palavra muito específica para aqueles que trabalham. Desde apertar uma mão, tirar uma foto, dar uma aula, cantar, tocar, qualquer coisa que eu estou fazendo, eu preciso colocar isso em oração. Ai, parece que nada saiu bom, parece que o sol não saiu bom, parece que a letra não funcionou, parece que o negócio travou, parece que as crianças estavam atentadas, parece que o pastor não fluiu, parece que... tem oração no negócio? Porque se tem oração ainda as coisas não saem muito bom, às vezes dá problema, imagina sem oração. Específico. Agora uma palavra específica para aqueles que não servem, mas que estão participando do culto. Você tem orado para esse momento? Você tem buscado a Deus para esse momento? Quanto você tem buscado a Deus por este momento? Eu acho, não acho, tenho quase certeza, que a maioria de nós saiu de casa e não fez sequer uma oração para que Deus abençoasse esse momento. Eu estou preocupado com o vestido, com a maquiagem, com a joia, com o carro, com o gato, com o cachorro, com a comida depois do culto. Mas eu não me preocupei com esse momento. Quantos, antes de sair de casa, eu tomando banho, estava no banho e falei: ai Deus, eu vou para a igreja, que esse culto seja uma bênção, fale ao meu coração, preciso tanto que o Senhor seja comigo. Quantos entraram no carro e falaram: ai Senhor, nós estamos indo para a igreja, abençoa aquele tempo, seja uma bênção, que o pastor seja uma bênção, que a equipe, que as músicas toquem o meu coração. Quantos de nós oraram pelo culto hoje? Deus, que seja um tempo abençoado na tua presença, que a gente seja cheio do Senhor naquele lugar. Quantos? Eu digo para você, acho que com a certeza mais, quase absoluta, a maioria de nós não fez isso.
Saiu de casa sem fazer nada, chegou aqui sem fazer nada, sentou aí, às vezes esperou o culto sem fazer nada, senão já chegou com o culto começado, já chegou atropelado, e aí chega e fala, nossa, não senti nada hoje, mas como é que você vai sentir? Você nem buscou. Então não depende só daqui. Depende de cada um de nós, quanto que temos orado, aí queremos ver milagre de Deus, queremos ver o agir de Deus, queremos ver Deus se manifestar, mas eu não tenho buscado. Quais são as expectativas que estão no meu coração com relação ao culto? Eu, por exemplo, quando eu vou ao cinema, eu vou com expectativa. Eu vou sair da minha casa, eu vou pagar um estacionamento num shopping, eu vou comprar um ingresso, às vezes muito raro, mas às vezes eu posso até mesmo comprar uma pipoca para entrar no cinema, porque a pipoca é mais caro que o cinema e que o estacionamento, mas eu vou lá e sento com expectativa de quê? De que o filme seja bom. Alguém vai no cinema com expectativa de que o filme é ruim? Ah, eu acho que esse filme vai ser uma porcaria, mas eu quero ir lá no cinema assistir essa porcaria, eu quero perder o meu tempo assistindo essa porcaria de filme, porque eu não tenho nada para fazer na vida, eu estou dando dinheiro para dar, né? Eu preciso perder tempo e dinheiro, eu quero então ir ao cinema. Alguém vai ao cinema nessas condições? Não. Nós vamos no cinema por quê? Porque eu fiquei sabendo, porque eu vi o trailer, porque o ator é bom, porque a sequência é boa, eu vou com expectativa com relação àquilo. Ou vai falar que não? Eu vou, daqui a algumas semanas eu vou ao teatro. Já comprei o ingresso há alguns meses até. Eu vou com expectativa. Eu vou assistir com expectativa. Eu quero entrar lá, eu quero sentar, e eu tenho expectativa com relação ao profissional que vai estar lá, que está vendendo o seu trabalho. Eu comprei o trabalho dele. E eu vou com expectativa de ser um tempo muito gostoso naquele lugar. Qual é a expectativa que você tem com relação ao culto? Tem alguma expectativa com relação ao culto? Ou como é que eu venho para cá? Como é que eu venho aqui? Com sede e fome de Deus, com vontade de receber de Deus, com vontade de ser abençoado, com vontade de ver Deus agir, com expectativa, não, hoje Deus vai... Quais são as expectativas que estão no meu coração? Aí eu falo, nossa, eu entrei e saí do mesmo jeito. Lógico, você não teve expectativa nenhuma. Queridos, nós precisamos preencher o vazio com coisas certas. E dá para preencher com disposição e disciplina, buscando Deus, sempre. E por último, aí uma palavra bem para nós presbiterianos. Eu não fiquei, coloco ou não coloco? Coloco, podia ter parado no 2, mas eu vou para o 3. Que é exibir sinais de fé. E aí uma palavra, porque somos presbiterianos, então uma palavra para nós, presbiterianos. Presbiteriano é frio. É frio. É gelado. É parado. É estátua. É múmia em alguns momentos. E isso é um desespero para mim. É desesperador. É desesperador. Nós vamos no encontro de família lá do Hernandes Dias Lopes em Águas de Lindóia, fomos os últimos 2 anos, esse ano a gente não foi por conta do casamento ontem, o ano que vem já fiz a inscrição para participar, e eu falo para minha esposa, é o encontro do pastor presbiteriano, e eu falo para ela assim, dá para ter noção clara de quem é presbiteriano no auditório. Porque Raquel Novaes está lá cantando, né? Satisfação é ter a crise. Está lá. O Ademar de Campos, pelo Senhor, marchamos. Ele com a banda, é o seu exército. Aí você vê os batistas, poderoso é. Os irmãos da parede preta, sua glória, vão dançando. Você vê os presbiterianos, sua glória será vista. Dá desespero. Dá vontade de pegar o presbiteriano, chacoalhar e falar, dança, vibra. Né? Que raiva de presbiteriano. Queridos, sinais de fé. Como é que eu vou sentir a presença de Deus? Existem sinais de fé. Sinais de fé. E eu falo isso com toda tranquilidade, com todo temor, com toda... Nós precisamos avançar nesses sinais. Precisamos. A nossa igreja, graças a Deus, é mais avançada em perde algumas presbiterianas, nós somos ultra, super, mega pentecostais até mesmo.
Mas nós precisamos avançar, né? Quando eu cheguei aqui, eu lembro do Paulinho cantando uma música da Aline Barros. Já cantou essa música aqui na igreja. Quando a noite fria cair sobre mim, nossa, e no deserto eu me encontrar, me vi cercados por egípcios e por faraó, e a música pega, né? E vai cantando, vejo o seu fogo cairá sobre mim, e aí vai crescendo, né? E vai chegar numa parte que vai falar o quê? E eu pulo, dá desespero. Porque o presbiteriano ele pula assim, então eu pulo na presença de Deus. Eu canto, por isso eu canto. Eu danço. Nossa, que desespero. Eu falei, Paulinho, vamos parar. Dá desespero, né? Porque o presbiteriano, para mim, querido, pular é pular. Irmão, semana passada eu posso falar aqui, ela vai assistir, se a pastora Alvete assistir, não tem problema nenhum. Irmãos, semana passada eu estava na Batista lá, e o culto começou no sábado, eu achei a coisa mais espetacular do mundo. Pensa numa igreja pequena, menos gente que nós, uma equipe de louvor muito topzinha, legal, mas a pessoa que foi ministrar, quando ele subiu, eu achei que fosse Tim Maia, de porte físico. Pensa num cara grandão, né? E a primeira música que cantou foi essa. Mas pensa num gordão que pula. Eu adorei. E eu falei isso para ele depois no final do culto. Pensa no cara que pula e que vibra. E ele entrou, aleluia, vamos cantar. E quando a noite fria, e aqui, ó. E eu fiquei, é isso que eu quero para a minha equipe de louvor. É isso que eu quero para a minha equipe de louvor. Porque a minha equipe de louvor fica aqui. E o gordão entrou, quando a noite fria cair sobre mim. E eu pulo, e ele pulava, e tudo pulava, lógico, né? Mas eu vibrei, eu falei, é isso que eu quero. Aí eu chego aqui, as irmãs... Alegria na casa de Deus. E os presbiterianos, alegria na casa dos meus. Nossa, aquilo vai me dando uma agonia. Aí a pessoa entrou na igreja, eu quero sentir a presença de Deus. Aí ele olha para o presbiteriano do lado e fala, Jesus, o que eu faço aqui? Irmãos, sejam livres. Sejam livres. Eu vejo os adolescentes pulando no Teen Street parado aqui. Vontade de matar cada um. Não dá. E adolescente não sendo no fundo, adolescente sendo na frente para puxar o povo do fundo. Não é para empurrar, vocês têm que puxar. Não dá, queridos. Nós precisamos avançar. A pessoa, quando nós cantamos, é uma forma de demonstrar a nossa fé. A pessoa que está do lado, ela está ali. Daqui a pouco ela vai me ouvir cantar. Vai me ouvir aplaudir, vai me ouvir orar, vai me ver levantar a mão. Ela vai falar, puxa, que lugar. A atmosfera muda, porque nós estamos envolvidos em tudo isso. Eu tenho participação, culto é para eu participar, não é para eu assistir. Eu assisto um filme, mas eu participo do culto. Aqueles que assistem a transmissão, assistem. Lá em casa ninguém está pulando, ninguém está aplaudindo, ninguém está dançando, nem sei se fecha o olho para orar. Né? Não sei o que faz. Assiste, ok. É a oportunidade de assistir. Mas quem está aqui é para participar. E eu participo como? Eu aplaudo, eu danço, eu pulo, eu canto, eu grito, eu faço. E nós somos livres para isso. Livres. Eu nunca proibi ninguém de fazer nada aqui nessa igreja. Porque todos nós somos livres no Senhor para fazer aquilo que... Se eu sentir no coração de levantar a mão, eu levanto. Se eu sentir no coração de dizer glória a Deus, eu digo glória a Deus. Se eu sentir no coração de dizer um aleluia, eu digo um aleluia. Se eu sentir no coração de orar, eu oro. Se eu sentir no coração de ajoelhar, eu ajoelho. O que eu sentir no coração, se Deus tocou, eu faço. Alguém aqui já foi proibido de alguma coisa? Alguém foi ajoelhar? Eu falei, não pode ajoelhar, não. Alguém bateu palma? Eu falei, não pode bater palma, não. A gente é livre para fazer. São manifestações visíveis da nossa fé. Visíveis. Outra coisa que é uma questão visível de fé, testemunho. As pessoas podem sentir a presença de Deus através do nosso testemunhar. O que é que Deus tem feito na nossa vida? A gente tem que testemunhar. O que é que Deus tem feito? As pessoas precisam saber. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas as pessoas precisam saber. Nossa, eu fui à igreja e a palavra falou exatamente aquilo que eu precisava. Como Deus respondeu à minha vida. Você falou isso para quem? Não falei para ninguém, fiquei para mim. Testemunho
é sinal visível de fé, para que as pessoas possam caminhar, para que as pessoas possam, ou seja, a gente tem que vencer a vergonha, vencer a timidez. Somos muito acanhados no aplaudir, acanhados no dançar, acanhados no cantar, acanhados na nossa moda de ser, acanhados, e não pode ser. Eu preciso ser a expressão de Deus. Alguém chegou aí na igreja, sentou aí na poltrona, você conhece essa pessoa que está do seu lado? Não, não conheço, então conhece ela. Eu não preciso dizer para você conhecer, é você que olha para o lado. Nós somos tão tímidos que não olhamos para o lado. Aí eu não sei se tem a ver com presbiterianismo ou com Campo Grande, mas às vezes nós somos tímidos, eu não olho para o lado, eu preciso olhar. Eu não conheço aquela pessoa, eu passo a conhecer. Ah, ela não foi simpático, o problema é dela. Eu fui até ela, eu cumprimentei, tudo bem, boa noite, tudo bem? Eu não conheço você, primeira vez. Se a pessoa falar assim, é a primeira vez, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, que legal que você está aqui. Você conhece alguém aqui da igreja? Não, não conhece? Ah, então agora você já está me conhecendo. Meu nome é fulano de tal, bom ter você aqui. Você vai gostar dessa igreja. Essa igreja é uma bênção. Você vai gostar dela. Você vai gostar, é uma igreja simples, mas gostosa. Você vai ver, Deus vai falar ao seu coração, você vai ser abençoado. Agora, enquanto nós ficarmos sentadinhos na nossa poltrona, pessoa entra, pessoa senta, pessoa sai, e ninguém olhou para o lado, vamos vencer essa timidez. Vamos estender a mão. Vamos cumprimentar pessoas, vamos abraçar pessoas, vamos ouvir a história da pessoa, vamos conhecer a pessoa, pega o contato, não precisa só ter o pessoal da visitação fazer isso, dá para a gente pegar contato. Olha, nossa, deixa eu pegar o seu contato, vou mandar uma mensagem para você durante a semana, quero abençoar a sua vida, faça isso, por que não? Nós precisamos demonstrar sinais visíveis de fé, vencer timidez, vencer vergonha, falarmos dos feitos de Deus, que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Então as pessoas precisam ouvir, e vão ouvir através de mim, de você. É um boa noite, é um bom dia, é um cumprimentar, é um Deus abençoe, tem uma semana abençoada, vai na paz, querida, seja uma bênção essa semana sobre. É isso! E nós precisamos vencer, deixar um pouquinho de ser presbiteriano, paradinho, geladinho. E alcançar pessoas e vidas, e abençoar essas pessoas, porque nós temos o poder de tornar essa igreja uma igreja irresistível. Nós temos. Não depende só de mim, depende de todos nós. Então há um desafio para mim e para você. No seu dia a dia, busque mais a Deus. No seu dia a dia, leia mais a palavra. Ore mais. Jejue mais. Não faz jejum? Começa a fazer. Não é jejum intermitente não para emagrecer, é jejum para buscar a presença de Deus. Jejue mais. Esteja sempre disposto, seja disciplinado nas suas devocionais. Quando vier para o culto aos domingos, quando você for para a célula durante a semana, quando você for participar de um curso, você vai ter um evento na igreja, uma atividade especial, ore por aquela atividade, entregue-se completamente a Deus naquela atividade. Aqueles que são voluntários, que têm trabalhado na igreja, antes dos cultos, das atividades, ore pelo agir de Deus, ore pela manifestação de Deus, coloque cada momento do culto na presença de Deus, para que Deus haja, para que Deus faça, para que Deus use a sua vida para realmente abençoar as pessoas. Então, entregue-se e seja intenso, seja intencional naquilo que você faz. E com toda certeza, a presença de Deus, se está em mim, se eu sinto a presença de Deus, eu vou levar a presença de Deus para outras pessoas sentirem também. Se eu tenho sentido Deus trabalhar na minha vida, outras pessoas também vão sentir. No meu abraçar, no meu falar boa noite, bom dia, boa tarde, no meu perguntar, no meu telefonar, uma mensagem que eu mando, uma preocupação que eu tenho, eu posso manifestar a presença de Deus na vida das pessoas, através de atitudes que eu tomo na minha vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado porque, na minha visão, como pastor eu posso dizer, e com tranquilidade, que a nossa igreja é uma igreja muito boa. Nossa igreja é uma igreja séria, é uma igreja comprometida, é uma igreja preocupada com o Senhor, com as coisas do Senhor, com a verdade da Tua Palavra. Nós não cantamos qualquer coisa, nós não fazemos qualquer coisa, nós não pregamos qualquer coisa, nós levamos tudo muito a sério. Mas Deus, podemos ser irresistíveis. Podemos. E para sermos irresistíveis, o Senhor tem que estar presente. E as pessoas precisam sentir a presença do Senhor. O Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está aqui.
Mas talvez muitas pessoas não sentiram, ou não têm sentido a presença do Senhor neste lugar. Então que ao cantar, ao tocar, ao dançar, ao cumprimentar, ao apertar teclas, ao dar uma aula, ao trazer uma mensagem, ao cumprimentar alguém à porta, ao pegar o telefone de uma pessoa, ao tomar um café, que tudo que fizermos aqui, tudo, as pessoas possam sentir a sua presença, num olhar, num aperto de mão, num abrir dos nossos lábios, num cantar e expor o nosso coração, num ouvir a tua palavra, em tudo, que as pessoas possam falar, eu sinto Deus naquele lugar. Como eu sinto Deus naquele lugar. Eu vou àquele lugar e eu saio de lá em paz, abençoado, porque Deus está naquele lugar. Que seja essa a expressão das pessoas que entram e saem deste lugar. Nós precisamos da tua presença. Que a tua presença seja sentida em nós. Que a tua presença seja sentida através de nós. Que a sua presença, ó Deus, seja algo constante na vida desta igreja. Eu oro por isso. Mais que qualquer outra característica que vamos abordar. Essa é a principal. É a primeira que precisamos ter. A presença do Senhor. Porque senão somos só prédio. Só estrutura, só aparatos, só tecnologia. Mas quando o Senhor está, tudo se faz diferente. Nós precisamos do Senhor. Obrigado por isso. Que os nossos olhos sejam abertos, nossos ouvidos também, para ouvirmos as ideias que foram trazidas. Que o nosso coração seja aberto para receber essas ideias, para sermos inspirados no nosso modo de agir. Mas que acima de tudo, a gente possa encarnar tudo isso daqui e fazer acontecer, para que essa igreja seja uma verdadeira bênção para as pessoas e para o teu coração. É assim que eu oro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.